Olá, graça e paz. Quero trazer uma palavra no seu coração. Ela vai ser muito rápida, objetiva e eu creio que vai falar muito no seu coração. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso e nós sabemos disso. Mas nós precisamos entender que Deus não é um amuleto da sorte. Alguém que a gente quer ter perto ou quer estar próximo simplesmente para nos proteger e nos livrar do mal. Embora isso também seja uma característica do nosso Deus, mas nós precisamos alinhar a maneira com que nós nos aproximamos do Senhor, porque o Senhor não é só alguém que está para nos proteger e nos livrar do mal, mas Ele é alguém que está acima de tudo isso, também querendo de nós um relacionamento profundo. Eu quero falar com você de uma forma muito objetiva sobre aquilo que Deus tem ministrado no meu coração. Eu tenho ministrado na igreja onde sou pastor e isso tem trago um impacto muito poderoso no coração de algumas pessoas. Quero falar para você hoje sobre 3 coisas que Deus ama. Isso é muito importante, conhecermos, tomarmos conhecimento daquilo que realmente Deus ama. Porque se nós queremos agradar a Deus, então muito importante é saber o que realmente agrada ao Senhor. Nós sempre buscamos a Deus e sabemos que Ele nos agrada, que Ele nos favorece, nos abençoa e sempre tem algo para dar para nós. Mas quando entendemos que o nosso relacionamento com Deus não é simplesmente para poder tê-lo, para nos livrar das coisas, nos proteger e dar aquilo que nós queremos, mas sim para um relacionamento mais profundo, um relacionamento onde Ele nos agrada, onde Ele nos abençoa, mas nós também agradamos a Deus, nós também temos algo a oferecer ao Senhor, e Deus realmente gosta de ser agradado, gosta de sorrir, e existem atitudes e coisas que nós fazemos que faz o Senhor sorrir, que faz Deus sorrir. Por isso é importante sabermos o que Ele gosta, porque você já parou para pensar, quando nós sabemos o que a pessoa que nós amamos gosta, fica muito mais fácil de agradá-la, fica muito mais fácil de fazê-la sorrir. Quando sabemos exatamente o que as pessoas gostam, fica mais fácil de agradá-la. Imagina você convidando alguém muito importante para jantar na sua casa. Então você prepara o prato que você mais gosta, com o melhor que você pode oferecer, buscando a melhor qualidade em tudo. Vamos dar um exemplo. Você pode oferecer uma carne assada, você pode oferecer um churrasco muito bem preparado, e isso é um prato que agrada muito bem os brasileiros, não é verdade? E você prepara o melhor, você dá o seu melhor, você faz questão de escolher a melhor carne, a melhor maneira de preparar, pede até auxílio para alguém que saiba mais do que você para preparar aquela carne, porque alguém muito importante vai vir jantar na sua casa. E aí você prepara aquele banquete oferecendo aquela carne suculenta, saborosa e perfumada, não é verdade? Então a pessoa chega e você oferece o banquete e percebe que aquela pessoa quase não tocou na carne. Quase não tocou, comeu tantas outras coisas, saladas, sucos, mas na carne ele não mexeu, essa pessoa não mexeu. Você fica intrigado, mas depois descobre que aquela pessoa não gosta tanto de carne. Ela gosta mais de saladas, ela é uma pessoa vegetariana. Então saber o que a pessoa gosta vale muito a pena, porque nós vamos fazer exatamente aquilo que ela gosta e certamente agradaremos mais. A pessoa veio, jantou, foi embora, mas se você tivesse preparado um banquete de saladas variadas, você conseguiria ter agradado muito mais no jantar, não é verdade? Assim é com Deus, assim é o nosso relacionamento com o Senhor. Portanto, Deus aguarda ser agradado. E saber o que Ele gosta faz toda a diferença, porque vamos preparar para Ele as atitudes que realmente agradam o Senhor. Então, veja bem, preste atenção, será muito rápido, mas será muito objetivo. Essa palavra vai falar com você. 3 coisas que Deus ama. A primeira coisa que eu queria falar que Deus ama tantas coisas, mas eu queria mencionar 3 principais. E a primeira coisa que Deus ama é o pecador. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para morrer pelo mundo. E quem é o mundo? O mundo é um mundo de pecado, é o pecador, o homem que se afastou de Deus por conta do pecado, o homem que perdeu a salvação
por conta do pecado, mas Deus, em seu infinito amor, envia o seu Filho, paga o preço e resgata esse homem de novo, dando a ele o direito da salvação, da morada celestial e de toda a eternidade. Agora, querido, deixa eu te falar, eu tenho percebido, nos anos que eu tenho de pastoreio e de evangelho, são quase 25 anos de evangelho, e eu tenho percebido tantas pessoas afastadas do evangelho. Muitos que eu poderia chamar aqui, entre aspas, de ex-evangelho. Pessoas que eram da igreja, que congregavam, mas porque caíram no pecado, porque escorregaram em algum momento, eles se sentem presos, amarrados, com um jugo sobre as costas, não os deixando mais congregar. Não se sentem pessoas dignas de estar na presença do Senhor. Isso é terrível, isso machuca. Muitas pessoas feridas, que talvez estejam afastadas do Senhor. Talvez você esteja vendo esse vídeo, vendo essa palavra, ouvindo essa palavra, e se identifica com essa condição. Você já esteve na presença do Senhor, ama o Senhor, gosta da palavra, mas alguma situação, algum momento da sua vida te fez escorregar e você parou, ou algum líder julgou e subjugou e colocou peso e com as atitudes e palavras jogou para fora pessoas. Quantas pessoas que estiveram na presença do Senhor, querido, deixa eu te falar, que foram praticamente expulsas do corpo de Cristo, pela palavra, pelo jugo, pela acusação, pelo julgamento de algum líder. Meu irmão querido, eu tenho para te falar neste vídeo que Deus te ama. Deus ama o pecador. A primeira coisa que eu quero falar é que Deus ama o pecador. Deus ama o pecador. Enquanto muitos líderes julgam, enquanto muitas vezes a denominação, a organização igreja julga, enquanto muitas vezes o mundo julga o pecador, Deus ama o pecador. Um dos maiores erros que nós podemos cometer quando caímos no pecado, quando escorregamos de alguma forma, é nos afastar da presença do Senhor. E isso acontece com muita frequência, porque a pessoa, ela se sente suja, ela se sente mal, ela se sente culpada, causa remorso, muitas vezes um arrependimento profundo, mas ela sente envergonhada de voltar para a igreja, sente envergonhada de voltar para o relacionamento do corpo de Cristo, e com isso ela se afasta, como se ela não pudesse mais entrar na presença do Senhor. Querido, Deus ama o pecador. Foi para isso que Deus veio, foi para o pecador que Deus veio. Não foi para quem não tem pecado, se é que existe alguém assim, eu creio que não, mas não foi para as pessoas que se consideram boas demais. Deus veio para o pecador, Deus veio para você, Deus veio para mim. Jesus te ama, apesar das falhas, dos defeitos e daquilo que você tem praticado. Eu tenho para te falar, Jesus te ama, e o amor de Deus cobre multidões de pecados. Deus ama o pecador. Não importa aonde você tem andado, Deus continua te amando. Não importa o que você tem feito, Deus continua te amando. Deus te ama. Deus te ama, e isso não depende de nós, isso vem de Deus, é favor, é graça, é o amor do Pai manifesto na pessoa de Cristo, morrendo na cruz e pagando o preço do pecado. Nós já fomos salvos, libertos do pecado. Esse mal não pertence mais a nós, embora de vez em quando escorreguemos e caímos no pecado, mas mesmo assim Deus continua nos amando. O amor de Deus não para, o amor de Deus não diminui quando nós pecamos. Pelo contrário, Ele continua nos amando. Não caia no erro de se afastar da presença do Senhor quando o pecado bater a sua porta. Volte para a presença do Senhor, continue na presença do Senhor. Ele continua te amando. E se você quer fazer alguma coisa que agrada a Deus, quer fazer Deus sorrir, entenda esse princípio. Deus te ama mesmo sendo pecador. E volte para a presença do Senhor, mantenha-se na presença do Senhor, mesmo diante de algumas situações que te faz envergonhar, porque isso agrada o coração do Senhor. Continuar na presença do Senhor, mesmo diante do erro, mesmo diante da falha, está dizendo para Deus: Deus, eu dependo totalmente do Senhor e reconheço o teu amor manifesto na cruz. O Senhor amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho e não foi em vão. Quando nós nos afastamos e saímos da presença do Senhor porque pecamos, querido, deixa eu te falar, é como se você estivesse dizendo que o sacrifício da cruz não valeu.
Ou o sacrifício da cruz valeu ou não valeu. E se o preço foi pago, já está pago. E se está pago, não precisa ser pago novamente. Desculpa as redundâncias, desculpa a ênfase nessa colocação. Mas Jesus te ama, Deus te ama, mesmo sendo pecador. Ah, mas eu tenho muitos pecados. Então deixa eu te falar o que a palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 5, versículo 20. Sabe o que diz a palavra do Senhor? Que aonde abundou o pecado, onde teve muito pecado, onde o pecado tomou conta, onde o pecado realmente se fez presente de uma forma volumosa, aí superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde tem bastante pecado, a graça sobressai, o favor imerecido do Senhor. A graça é algo que nós recebemos mesmo sem merecer. Deus te ama não pelo que você faz, não pelo que você é, não pela maneira que você se comporta, mas simplesmente Ele te ama apesar de você. Jesus te ama. Volta correndo para o caminho do Senhor, volta correndo para a presença do Pai, volta, o Pai está com os braços abertos te esperando, querido. Volta para a presença do Senhor. Jesus te ama, Deus te ama, apesar das dificuldades, apesar das situações, apesar daquilo que você fez. Deus te ama, Deus ama o pecador. A primeira coisa que Deus ama, então, que eu queria enfatizar nessa palavra é o pecador. Deus ama o pecador. Deus ama o pecador. A religião pode oprimir, a liderança pode oprimir, mas Deus ama o pecador. Deus ama o pecador. Se você é um pecador como eu, né? Nós todos somos pecadores. Se você é um pecador, saiba, Deus te ama como você é. Como você é. Ele vai abominar o pecado, mas Ele ama o pecador. É para isso que Ele veio. É para isso que existe igreja. A igreja é para os pecadores. A igreja é para os falhos, a igreja é para quem tem falha, a igreja é para os doentes, a igreja é um lugar de congregar as pessoas que dependem do favor imerecido de Deus, dependem da graça do Senhor. Deus ama o pecador. A segunda coisa que Deus ama é um coração quebrantado e contrito, um coração ensinável, um coração corrigível. Em Salmos capítulo 51, versículo 17, a palavra do Senhor diz que Deus não desprezará um coração quebrantado, um coração contrito. Isso significa que Deus ama, Deus acolhe, Deus traz para perto aqueles que têm um coração quebrantado e contrito. Veja, o Salmo 51 é o salmo de arrependimento, da declaração, da confissão, da manifestação de arrependimento de Davi. Davi foi um homem que pecou e pecou feio. Davi sim pecou feio, ele adulterou, traiu a mulher, mandou matar o marido da mulher, fez uma coisa muito feia, muito pesada. Um adultério instalou na casa de Davi, mas Davi se arrependeu. Davi se arrependeu, e porque Deus ama o pecador, Deus perdoou Davi. Óbvio que o pecado traz sérias consequências, óbvio. Mas o pecador continua sendo amado por Deus. E o que nós precisamos para ser encharcado desse amor, para tomar posse dessa graça do Senhor, é ter um coração quebrantado e contrito, arrependido, ensinável, corrigível, como foi o coração de Davi. Leia depois o Salmo 51 e você vai ver a manifestação. Davi clama: Deus, não tire de mim o teu espírito, traga de volta a tua presença sobre a minha vida, sobre a minha casa. Davi sofreu consequências pelo pecado, mas ele foi perdoado pelo Senhor. Por quê? Porque Deus ama o pecador e porque Deus ama um coração quebrantado e contrito. Davi arrependeu, Davi se prostrou, vestiu roupa de saco, roupas de cinza, jogou cinza sobre a cabeça, foi para o chão se humilhar e se arrepender. Esse é um coração quebrantado e contrito. O que Deus rejeita é um coração altivo, um coração orgulhoso, alguém que não se arrepende do mal, alguém que acha que tudo está certo. Claro, o pecado não é normal. Nós vamos nos santificando gradativamente, vamos nos afastando do pecado. Obviamente isso agrada o coração do Senhor, mas nós vamos continuar sendo pecadores, e o amor de Deus continuará sobre nós, e a graça do Senhor continuará à nossa disposição, porque Deus ama o pecador, Deus ama quem tem um coração quebrantado e contrito. E a terceira coisa que Deus ama é um coração generoso. Um coração generoso. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7 diz que Deus ama
aquele que dá com alegria. Não contribua, não faça nada que seja pesado no seu coração, porque Deus ama o que dá com alegria. Veja, querido, a igreja não é um lugar para ser pesado, a igreja não é um lugar para frequentar de forma pesada, o culto não tem que ser pesado, você não tem que estar na igreja porque teu líder te obriga, você não tem que estar na igreja porque as pessoas impõem, você não tem que estar na igreja porque para defender uma reputação, não, você tem que estar na igreja, você tem que estar na presença do Senhor, você tem que fazer as coisas para o Senhor com amor, porque Deus ama aquele que dá com alegria, aquele que tem um coração generoso, e a generosidade é quando eu sacrifício aquilo que era para mim, aquilo que traria prazer para mim, para satisfazer o desejo e trazer prazer ao coração de outra pessoa. Isso vale para todas as áreas da nossa vida. Paulo está falando em 2 Coríntios sobre a contribuição financeira, mas não é só para isso que esse princípio é aplicado. Esse princípio vale para todas as coisas. Coração generoso é fazer em amor, é se abnegar, é abrir mão muitas vezes dos seus prazeres para agradar ao Senhor. Deus ama o pecador, Deus ama um coração quebrantado e contrito que se arrepende e que se deixa ser ensinado, que se deixa ser corrigido, e Deus ama um coração generoso. Querido, eu creio que você tem um coração generoso, eu creio que você também é pecador, mas eu creio também que você tem um coração quebrantado, um coração quebrantado. Deus te ama como você é. Não deixe o peso do pecado te sufocar, pois é isso que Satanás quer fazer: acusar você, colocar peso sobre você, colocar jugo sobre a sua vida, jogar você para baixo, fazer você olhar para baixo, fazer você acreditar que você não é digno de estar na presença do Senhor, até porque por nós mesmos não seríamos dignos, mas somos dignos porque Ele nos justificou, porque o sangue dele nos lavou, porque a graça dele se manifestou e a misericórdia dele se renova a cada manhã. É só por isso, e isso faz toda a diferença na minha e na sua vida. Corre para os braços do Senhor, volta para a casa do Pai. Deus está com os braços abertos te esperando, dizendo: vem meu filho, vem minha filha, eu quero te abraçar, eu quero te dar carinho, eu vou te corrigir em amor, eu vou te admoestar, mas eu te amo. Não deixe as pessoas sufocar a tua fé, não deixe a religião sufocar a tua fé, mas volte para os braços do Senhor, se apresente nos braços do Senhor, vá para a igreja, se jogue no altar e diga: Deus, eu estou aqui porque eu sei que o Senhor me ama. Deus não rejeita o pecador, Deus não rejeita o pecador. Quem rejeita é a sociedade, é a humanidade. Quando o fazem, estão sentando numa posição que aparentemente são melhores, mas não são. Todos nós somos pecadores, todos nós dependemos do amor de Deus, todos nós. Deixa eu te falar que aos pés da cruz, guarda essa frase no seu coração, veja bem, aos pés da cruz, Cristo está na cruz, estendido, erigido, com seus braços abertos. Cristo está na cruz, porque Ele morreu por uma humanidade, porque Ele pagou o preço do pecado de todos os pecadores, a saber, toda a humanidade. Logo, os pés da cruz, o chão, o piso da cruz, ele é horizontal. O chão, o piso, aos pés da cruz não existe degraus, todos somos iguais, todos dependemos de um Cristo amoroso, de um Cristo misericordioso, de um Cristo cheio de graça. E agora que nós sabemos o que Deus ama, voltar para os braços do Pai, mesmo sendo pecador, isso agrada o coração do Pai. Estar na presença do Pai, mesmo quando nós pecamos, agrada o coração de Deus. Parece uma coisa louca, mas é isso. Não que o pecado agrade, mas o pecador na presença do Pai, arrependido e prostrado, sim, isso traz alegria no coração do Pai, faz o Pai sorrir, faz Deus sorrir. Deus ama o pecador, Deus te ama, Jesus te ama, você é precioso, não deixe nada dizer ao contrário. Deus te ama, corre de volta para os braços do Pai. Deus ama um coração quebrantado e contrito. Arranca o orgulho do teu coração, a altivez, a mesquinhez, e deixa Deus ser Deus na sua vida. Humilhe-se perante a presença do Senhor, e Ele vai te exaltar, e Ele vai restaurar a tua vida, a tua família, a tua fé, teus filhos. Tudo que Deus tem para você é o melhor. Os planos de Deus para você são planos de bênção, de paz e não de mal. Deus ama um coração generoso, um coração amoroso, um coração que se alegra em fazer o bem às outras pessoas. Faça o bem sempre aos outros, mesmo que esses te façam mal, continue fazendo bem, porque isso agrada o coração do Pai. 3 coisas que Deus ama: o pecador, um coração quebrantado, contrito, arrependido
corrigível e ensinável. E Deus ama um coração generoso. Meu querido, que Deus abençoe você. Que essa palavra toque o teu coração. Compartilhe essa palavra com o maior número de pessoas possíveis. Certamente existe alguém precisando ouvir essa palavra. Alguém que está ferido, alguém que está afastado. Eu não gosto de chamar as pessoas de desviados. Parece um nome muito pejorativo, pesado. Eu prefiro acreditar que eles são feridos. Foram feridos de alguma forma pelos espinhos que pisaram ou pelas lanças que jogaram neles. Talvez exista alguém ferido. E o seu compartilhar dessa palavra pode trazer restauração, cura e renovo na vida dessas pessoas. Portanto, se você gostou dessa palavra, se ela falou com você, querido, curta esse vídeo, inscreva-se no meu canal aí. Tudo o que eu quero é levar o amor de Deus e a palavra do Senhor genuinamente, trazendo cura e restauração. Se inscreve, toda semana eu estarei trazendo um vídeo novo, assim, pequeno, objetivo e direto. E eu tenho orado e jejuado, buscando em Deus uma palavra para o teu coração, tá bom? Se você quiser também pode acionar o sininho aí, né, do YouTube, e você será notificado toda vez que entrar um vídeo novo. Acompanhe, curta muito, inscreva-se, compartilhe com o maior número de pessoas essa palavra, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.